Olá, como você está? Eu espero que bem, porque eu estou muito bem. Ainda mais nessa segunda-feira aqui com vocês. É sempre muito bom tê-los aqui. Obrigado aí o pessoal que tem nos acompanhado fielmente. Obrigado a vocês que têm compartilhado e chamado cada vez mais pessoas para poder refletir sobre esses temas que temos colocado aqui diante de tudo aquilo que temos passado e vivido. Já falamos sobre várias coisas e você sabe muito bem sobre isso. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 Segundos, e quero compartilhar com vocês um tema extremamente importante. Já vou te falar, enquanto o pessoal está logando aí, tá chegando aqui, vou te falar sobre as nossas playlists aqui no canal do YouTube, tá? Para você poder depois passear por lá e ver a quantidade de coisas bacanas que você pode usufruir e pode, assim, colocar em prática as ferramentas que a gente dispõe lá, sobre os comportamentos que nós temos, os nossos comportamentos reacionais, os nossos comportamentos fortalecedores. Só aí já tem mais de 14 ferramentas para você usar. Depois falamos sobre a melhor roda da vida. Lá tem mais de 8 ferramentas para você usar sobre em cada aspecto da sua vida, como você pode melhorar. Poder das palavras, que bacana essa série que nós fizemos sobre o poder das palavras. As palavras têm poder e aí se você assistir você vai descobrir como você pode melhorar também o seu vocabulário e o jeito que você se expressa. O poder da ação, se palavra tem poder, imaginação então, né? Porque uma ação vale mais do que 1000 pensamentos, e aí tem essa série também, O Poder da Ação, fantástico lá. Como vencer a procrastinação em 25 segundos, você já imaginou nisso? Que legal! E aí tem também O Poder da Ansiedade, magnífica essa série, onde a gente coloca a ansiedade aqui do nosso lado e bate um papo com ela, para que a gente possa entender aquilo que acontece dentro de nós, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. E nunca mais diga, né? Eu sou ansioso. Tem outra coisa para você dizer que melhora muito as coisas também. Abrindo espaço para o novo foi uma série que nós começamos esse começo de ano. E muito bacana, porque como nós queremos colocar o novo na nossa vida, se a gente não tira o velho. E não é só material, não é só as coisas materiais, nós estamos falando de pensamentos e nós estamos falando de sentimentos aqui. E falamos o poder de recomeçar agora, pouco tempo atrás, o quanto é importante recomeçar. Recomeçar para quê? E não só por quê. Porque eu tenho um motivo, para que eu vou ter um propósito, a coragem para recomeçar e muitas outras coisas que colocamos lá para você ter ferramentas para poder trabalhar e assim crescer emocionalmente. E o poder do tempo foi esse último aí que nós gravamos, que é extremamente especial, principalmente quando você entende que as suas emoções interferem no tempo. E não só isso, hein? Nós também falamos sobre a importância do luto, nós falamos também sobre a importância de entender o tempo das perdas e partidas. Então, vai lá e assiste. E agora nós começamos uma nova série, que é essa série sobre relacionamentos. Ah, que legal, né? E agora estamos num mês extremamente comemorativo, porque já passamos aí o Dia das Mães, agora vem aí, né, é o mês das noivas, mês de maio, daqui a pouco em junho vem o Dia dos Namorados, então nós vamos falar sobre relacionamentos. E nós já falamos, né, há 2 semanas atrás e na semana passada também, sobre as habilidades dos nossos relacionamentos. Primeira habilidade é você saber se relacionar consigo mesmo, como está o seu relacionamento com você mesmo. Porque se esse relacionamento não acontece de forma saudável, o que vai acontecer? O relacionamento com as outras pessoas também não serão saudáveis. Então, a primeira coisa é aprender a se relacionar consigo. Para isso, tem 7 habilidades que você precisa desenvolver, precisa lá olhar, escrever, aprofundar, para que você possa, então, crescer nisso. E aí falamos também no vídeo passado, e foi muito bacana, né? Falamos sobre o relacionamento com o outro e o relacionamento social, né? O relacionamento com os outros que são mais próximos a mim, quais os tipos de habilidade eu preciso adquirir, quais os tipos de escuta eu preciso ter,
como o meu corpo fala diante dos relacionamentos também, e falamos depois sobre o relacionamento com a sociedade, como isso interfere na minha vida e como eu, esse simples mortal, também interfiro na vida social. Então, por isso que nós falamos, inclusive, sobre o Ubuntu. Então, tudo isso para quê? Tudo isso para que você desenvolva, sim, o ciclo de excelência emocional, através do método Semear. Para isso que nós fazemos todos esses vídeos e entregamos a vocês ferramentas, porque não adianta nada você querer pôr um prego na parede se você só tem uma chave de fenda na sua mão. Você vai colocar esse prego na parede se você tiver uma outra ferramenta, um martelo. Mesma coisa, não adianta eu querer apertar um parafuso se eu só tenho um martelo. Eu preciso de uma outra ferramenta que é a chave de fenda, mas essa chave de fenda tem que ser adequada para esse parafuso que eu quero apertar. Então, se isso acontece no nosso mundo externo, imagina o quanto isso interfere no nosso mundo interior, né? No nosso mundo emocional. Porque nós precisamos de ferramentas também para sabermos lidar com os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e essas ferramentas nós estamos entregando a vocês para que vocês entendam que em determinados momentos eu preciso usar ferramentas diferentes, ferramentas que impactem na minha vida para que isso possa criar em mim e criar em você um ciclo de excelência emocional, que nós chamamos aqui, esse ciclo de excelência emocional, que é o método Semear. E você conhece isso, se você não conhece, está vendo pela primeira vez, esse método foi desenvolvido por nós, Semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar. Aonde o sentir, eu apresento as nossas emoções básicas e nós precisamos aprender a trabalhar com as nossas emoções básicas. Tem ferramenta para isso, tem ferramenta para trabalhar com as nossas emoções. O entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos, nós temos mais de 16 pensamentos padrões e nós precisamos entender o porquê esses pensamentos ocorrem e como nós podemos trabalhar com ele. No mudar, nós trabalhamos sobre crenças limitantes, o como eu posso sair dessas crenças limitantes, o porquê muitas crenças limitam o meu crescimento emocional. Então, no mudar, trabalhamos sobre isso. No escolher, nós trabalhamos sobre fortalecimento das nossas decisões, o como eu posso mudar escolhendo decisões e fortalecendo essas decisões, porque não adianta só eu escolher, né? Eu tenho que também agir. Então, no agir, nós trabalhamos esse processo todo de ação. E por que muitas vezes nós queremos e não conseguimos agir? Então, ferramentas para aprender a desenvolver essa habilidade. E o realizar, muito importante, é onde nós adquirimos a ideia de colocar os nossos objetivos alinhado com o nosso propósito de vida. Porque não adianta nada você ter um propósito de vida e você está caminhando contra o seu propósito de vida. Aí as coisas não funcionam. Então esse alinhamento é extremamente importante. Para por aí? Não, porque é um ciclo de excelência emocional. Fiz isso, continuo fazendo, continuo trabalhando com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com as minhas crenças limitantes, com as minhas escolhas, com as minhas ações e alinhando sempre esse ciclo de excelência emocional. Então, esse é um método Semear que nós trabalhamos em todos os nossos cursos e também em todos os nossos vídeos entregues a vocês. Então, cada ferramenta que nós colocamos aqui, uma hora ou outra, se você praticar, vai fazer um enorme efeito na sua vida. Por isso, sim, que eu quero que você preste atenção cada vez que você está aqui comigo. Por quê? E eu peço sempre, escreve, anota, coloca essas coisas aí no papel, para que você possa ter aí um arsenal de ferramentas que você possa praticar e assim desenvolver
as suas emoções, porque nós não acreditamos em mágica, tá? Essa coisa de, vai acontecer um milagre, vou mudar de vida daqui para cá. Não, não, não. Tudo é um processo, através das suas ações emocionais, mentais e também de atitudes direcionadas. Sempre é um passo após o outro, um passo após o outro, um passo após o outro, um passo após o outro. Porque se houver uma mudança muito abrupta daqui para lá, muitas vezes nós não conseguimos sustentar. E aí nós voltamos aonde nós estávamos e aí nós nos frustramos e nos decepcionamos. Então, uma mudança a cada dia ou a cada situação, mudança de atitude, mudança de pensamento, vai fazer efeito e faz mesmo. Bom, vamos lá então. Nós chegamos nesse ano e aí muitos de vocês têm a sensação que talvez passe aí pela cabeça de vocês, de que parece que está meio enroscado ainda, né? Parece que do ano passado, do ano 2020, ele meio que enroscou com 2021 e nós estamos ainda nesse processo de viver esse momento da pandemia. E aí nós perdemos algo extremamente importante durante esse desenvolvimento que nós estamos vivendo, durante esses momentos que estamos vivendo, que é o quê? É o contato interpessoal. Cadê aqueles grandes shows, os grandes eventos, você ir e vir e poder se encontrar com pessoas naturalmente? Nós perdemos isso e isso está fazendo falta, isso faz falta, mas ao mesmo tempo que nós perdemos esse contato geral, nós fortalecemos ou nós estreitamos, melhor assim, nós estreitamos o nosso contato com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com quem mora na nossa casa. Nós estreitamos alguns relacionamentos porque nós começamos a trombar mais com as pessoas que vivem dentro da nossa própria casa, porque começamos a colocar os nossos trabalhos também dentro das nossas casas e nós perdemos então esse contato externo. E isso mudou algumas coisas. Isso mexeu com relacionamentos. Tanto que se você pegar e for colocar aí, né, no seu computador, na internet, aí colocar no Google, o índice de divórcio que aconteceu nesse período, ele mais que dobrou. Os índices aumentaram. Os índices de, até mesmo, infelizmente, né, de violência familiar também aumentaram. Os índices de divórcio aumentaram. Por quê? Porque houve estreitamento em relações. E nós estamos tratando sobre um tema extremamente importante, relacionamento. E nós temos falado, nós nos relacionamos o tempo todo. Nós nos relacionamos com o outro, nós nos relacionamos com a sociedade e nós nos relacionamos conosco. E é muitas vezes por termos uma dificuldade de nos relacionarmos conosco, de nos relacionarmos aqui, eu e eu mesmo, é que nós bagunçamos os relacionamentos com os outros e os relacionamentos sociais também. Porque eu só consigo me relacionar muito bem com o outro a partir do momento que eu tenho um bom relacionamento comigo mesmo. Então, hoje nós vamos trazer de volta esse desafio, que foi o que nós comentamos lá no primeiro vídeo dessa série que nós estamos começando aqui com vocês, e nós falamos sobre o seu relacionamento consigo mesmo. Então hoje nós vamos trazer o você, o eu de volta. Nós vamos trazer o eu de volta e vamos ver como está a nossa relação então conosco novamente. E eu vou fazer uma pergunta crucial agora. Você é honesto com você mesmo? Vou repetir a pergunta. Você é honesto com você mesmo? Deixa essa pergunta fazer um pouco de eco aí dentro. Que mentiras você conta para si mesmo? Você já parou para pensar que a dificuldade de olhar com honestidade
para as suas feridas internas pode ocasionar um impacto nos seus relacionamentos? O fato de eu não olhar para as minhas feridas internas, isso pode ocasionar um impacto muito sério nos meus relacionamentos? Para praticar a sinceridade com o outro, a honestidade para com o outro, é importante, em primeiro lugar, praticar a honestidade conosco. É importante praticar essa honestidade aqui dentro. Porque, como já dizia Renato Russo, mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. O mentir para você mesmo é sempre a pior mentira. E você já ficou com aquela sensação de que eu falei que está tudo bem, mas não está tudo bem? Você já ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, martelando ali, alguma coisa falando assim no seu ouvido? Você falou que está tudo bem, mas olha, não está tudo bem. Olha, você falou lá que o seu relacionamento está bom, mas na realidade ele não está tão bom assim. Mas aí, você não tem que olhar para o seu relacionamento nesse momento. Você tem que olhar para você e entender o que dentro de você não está legal. O que dentro de você está causando ou causou alguma ferida que ainda precisa ser cuidada. Então, você muitas vezes pode repetir para você mesmo, até fazemos isso, nós podemos ficar repetindo e muitas vezes até mentalizando, nossa, meu relacionamento tá bom, nossa, meu relacionamento tá bom. Você pode até ficar mentalizando isso. E também você pode até falar para os outros, não, tá tudo bem nos meus relacionamentos, tá tudo bem nos meus estudos, tá tudo bem no meu trabalho, nossa, tá tudo bem com a minha família, não, tá tudo bem, eu tô, me exercitando, tá tudo bem também com o meu corpo. Mas você sabe que a verdade, ela pode ser bem diferente disso. De uma forma ou de outra, ser honesto consigo mesmo é uma oportunidade de desenvolver habilidades importantes. Quais habilidades você desenvolve quando você é honesto consigo mesmo? Primeira habilidade, você aprende a superar desafios. Segunda habilidade, você aprende a se aceitar. Terceira habilidade, você se torna alguém mais autêntico. Autêntico. Autenticidade, aceitação e superação de desafios são as habilidades que nós adquirimos quando nós somos honestos conosco. Quando você é honesto consigo. Quando eu sou honesta comigo. Então, como ser honesto? Como ser honesto consigo mesmo? Nós vamos falar de coisas práticas agora. E por falar de coisas práticas e agora iniciar as ferramentas, eu vou colocar aqui o meu chapéu. Porque você sabe que quando eu coloco o meu chapéu é porque são ferramentas que um bom semeador precisa para poder, então, semear aquilo que nós vamos colocar para você. Então, vamos lá? Arrumado aqui, bonitinho? Isso. Então, primeira coisa, já anota, se você está aí com o seu caderno, você está aí com o seu bloquinho de notas, anota isso. Para aprender a ser honesto comigo, eu preciso, primeira coisa a fazer, olhe as suas feridas para poder curá-las. Isso é muito óbvio, mas ao mesmo tempo não é simples de fazer. Mas é óbvio, porque imagina no seu mundo externo, no seu corpo físico, se você tem uma ferida, você tem que olhar para ela para poder saber como limpar, para saber como esterilizar, para ver o que machucou e qual é o curativo que você vai fazer nessa ferida. Imagina só, se você se corta e você sequer olha para poder limpar, você não quer olhar, você não quer mais ver, você não quer nem lembrar desse corte que você fez no braço. O que isso vai causar? Vai infeccionar, vai continuar, muitas vezes, até criando
um problema muito maior naquele espaço, e isso pode causar até alguma coisa muito maior no seu próprio membro, que é o braço, se você fez um corte aqui. Então, quando você se corta, você tem que olhar o que aconteceu. Quando você se fere, você tem que olhar o que aconteceu para poder curar. Isso no mundo externo, no mundo visível, é óbvio. Só que quando a gente traz esse conceito para o nosso mundo interior, para os nossos pensamentos e para os nossos sentimentos, parece que não é tão óbvio mais assim. Parece que quando a gente se fere, ao invés de olhar para aquilo, tentar arrumar, tentar consertar, a gente quer jogar aquilo lá para algum lugar que eu nunca mais tenho acesso. Mas sabe o que vai acontecer? Aquilo lá volta. Vai voltar, em algum momento ou outro vai voltar. Por quê? Porque foi ferida não curada. Aquilo ali foi um passado ou alguma coisa que aconteceu não resolvido. E isso volta, volta. Então, primeiro, nós temos que, sim, ter a coragem de olharmos para as nossas feridas para poder curá-las. E as nossas feridas, muitas vezes, elas ficam guardadas nos nossos inconscientes. Aqui, no nosso inconsciente, ela vai ficar guardada lá. Ah, mas eu já esqueci. Ah, mas isso eu nunca mais vou pensar. Ah, imagina, está guardado no seu inconsciente. Então, essas cicatrizes emocionais mal curadas, elas podem sim elas podem atrapalhar os nossos relacionamentos atuais e elas podem nos trazer dor e angústia, porque nós reagimos a situações por força do inconsciente e nós reagimos ao presente com base naquilo que a gente já viveu no passado. Então, muitas vezes você está num relacionamento onde a pessoa é super legal, mas de repente você briga com ela e depois você fala, nossa, por que eu briguei com ela? Por que eu fiz isso com essa pessoa? Porque o seu registro vem de ações e atitudes e sentimentos do passado. Nós reagimos assim por força do inconsciente. Então, nós precisamos sim olhar para isso e poder resolver essas feridas. Dói? Dói. Lógico que dói. Exige esforço? Exige esforço. Desde os vídeos passados nós estamos falando isso. Para você ter um bom relacionamento, exige esforço. Não é porque você se relacionou muito bem uma semana que tudo aquilo que você fez naquela uma semana vai suprir o dia de hoje. Não, o dia de hoje eu preciso continuar mantendo as minhas boas relações. Porque se eu pisar na bola hoje, tudo aquilo que passou de bom, passou, já foi. Todos os dias nós temos que ter consciência disso. Então, entenda uma coisa muito especial. Todas as circunstâncias, tudo aquilo que acontece são neutros, tá? São neutros. Nós é que colocamos o colorido diante daquilo que nós temos registrado. Por isso que para muitas pessoas, uma determinada situação tem muito peso. E para outra pessoa, a mesma situação não tem tanto peso assim. Então, para muitas pessoas tem muito peso. Para outras, a mesma situação é mais leve. Por quê? O colorido que nós colocamos é responsabilidade nossa. Porque as situações, as circunstâncias, elas são neutras. E aí, o que acontece? E é mais ou menos assim, olha, pensa bem. É como se nós tivéssemos uma caixinha de lápis de cor, e aí nós aprendêssemos a colorir situações, circunstâncias da nossa vida daquela forma. É a mesma coisa quando a gente vai pintar uma árvore. Por que nós pintamos a árvore sempre com o tronco marrom e a copa verde? Por que nós sempre identificamos a árvore assim? Porque isso nos foi ensinado. Isso nos foi imposto até mesmo. Mas nós temos tantas árvores com tantas flores tão coloridas que elas não têm a copa verde. Elas vão ter a copa cor-de-rosa, a copa vermelha, a copa amarela, de tantas flores que elas têm. Mas quando nós identificamos a árvore, nós pintamos o tronco de verde e o tronco de marrom e a copa verde.
Por quê? Porque isso são padrões e esses padrões, quer você queira, quer você não queira, esses padrões, quando eles estão nos nossos registros emocionais, eles são repetidos. Até o momento que eu tenha clareza disso, eu olhe para esses padrões e fale assim: eu posso mudar, eu posso mudar. Eu posso mudar isso, eu posso pintar diferente, eu posso dar um outro colorido, eu posso fazer diferente. Então, quais as cores você tem usado para colorir as circunstâncias da sua vida? Primeira coisa, quando nós temos que olhar, quando nós temos que mudar, para mudar, eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar. Se eu quero pintar de novo a árvore de forma diferente, eu tenho que olhar para ela. Eu tenho que pegar o desenho dela. Eu tenho que pegar essa árvore, pegar o papel e ali começar a pintura. É a mesma coisa com os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então não fuja, olhe. Não fuja. A primeira coisa, não fuja. Não saia fugindo das suas feridas. Não saia fugindo delas. Olhe para suas feridas, olhe para suas cicatrizes, olhe para suas dores, olhe para aquilo que você já viveu. Só que, atenção aqui, sem julgamento. E também não permita que pessoas te julguem. Olhem para suas feridas, sem julgamento. E se você tem uma vozinha lá de alguém que te julgou no passado, olhe com todo respeito para essa pessoa, mesmo que ela esteja no passado, e fale assim: olha, obrigado pela sua opinião, mas agora eu vou olhar para a minha ferida, só eu e ela, sem nenhuma interferência. É possível fazer isso, muito possível. Ah, olhe para as cicatrizes que você carrega na pele, que você carrega na alma, que você carrega no coração. E quem é que nunca teve uma cicatriz? Quem nunca teve uma cicatriz na alma, no coração, no corpo? Que atire a primeira pedra, né? Todos nós temos. Todos nós temos. Então, não julgue. Olhe para suas feridas e para suas cicatrizes sem julgamento, tá? Porque as cicatrizes, elas são fruto da vida, das suas lutas e dos seus embates. Caio Fernandes de Abreu, ele diz uma frase que é muito bacana. E talvez quando você puder olhar para aquela sua ferida e aquela cicatriz, vá com essa frase na sua mente e fale assim: vou olhar para você agora, minha ferida. Eu vou olhar você agora, essa cicatriz, isso que me doeu. Mas lembre dessa frase de Caio Fernandes de Abreu. Vou falar para você. Temos de ver todas as cicatrizes como algo belo. Combinado? Este vai ser o nosso segredo. Uma cicatriz significa eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Vou repetir de novo para você entender a importância e o respeito que você tem que ter com as suas cicatrizes. Olha só, temos de ver todas as cicatrizes como algo belo. Combinado? Esse vai ser o nosso segredo. Uma cicatriz significa eu sobrevivi. Interessante que nós estamos sempre dispostos a ferir os outros. Você já percebeu isso? Nós estamos sempre dispostos a ferir os outros, até mesmo de forma inconsciente, quer seja com as nossas palavras, quer seja com as nossas atitudes. É muito fácil provocar cicatrizes nos outros. Se você fala uma palavra mal falada, se você tem uma atitude mal colocada, você fere os outros. E aí, não adianta muitas vezes depois ficar pedindo desculpa, porque a ferida já foi feita, a cicatriz já foi criada. Então, é muito, muito importante, sim, nós buscarmos a corrigir as nossas feridas, a curar as nossas feridas, a tratar as nossas feridas com carinho,
porque isso nos traz um amadurecimento emocional e esse ciclo é extremamente bom, porque se você não cura, se você não cuida da sua ferida, você vai ser muito hábil em ferir os outros também. Quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu olho para mim, quanto mais eu olho para mim, mais eu consigo me relacionar com o outro. Quanto mais eu olho para dentro e falo, isso é uma ferida, eu vou cuidar dela, eu vou tratar dela, para que ela não exploda e aí acabe com o relacionamento também com o outro e eu não fira o outro, assim como eu estou ferido. Vamos cuidar dela aqui primeiro. Então, a nossa primeira ferramenta hoje é admitir. Admita. Admita que você tem feridas. Admita que você tem cicatrizes. Admita e olhe para elas. Não deixem elas guardadas lá no cantinho, não. Vá até o espelho. Temos um espelho aqui hoje, né? Vá até o espelho, olhe e fale assim: nós temos feridas a serem tratadas. Vamos cuidar. Vou admitir. Vou cuidar dessas minhas feridas. Então, admita. Olhe para a sua vida, admita os seus erros. Admita alguns erros dos outros que recaíram sobre você. Admita as suas dores. Faça as pazes com a sua história. Se você está aqui hoje, segunda-feira, aonde você está, é porque todas essas coisas que aconteceram na sua vida foram importantes para que você chegasse até aqui. Para que você chegasse até aqui. Seja honesto com você. Admita a sua responsabilidade em cada fato da sua história. E diga para você mesmo, eu sinto muito. Eu sinto muito. Não vá querer corrigir ferida, não vá querer tratar a ferida sendo bravo com você mesmo ou sendo áspero com você mesmo. Não. Vá com amor e com eu sinto muito. E sinta mesmo. Às vezes vem até lágrimas nos olhos, não tem problema. Mas vá até o quarto das suas feridas, das suas cicatrizes. Olhe para a sua história com amor e fale, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Então, essa é a primeira parte. Para aprendermos a sermos honestos com você mesmo. Como é que você vai ser honesto com você mesmo? Como que eu vou ser honesta comigo mesma? Como que nós podemos aprender a honestidade para poder trabalhar isso nos nossos relacionamentos? Então olhe sim para as suas feridas e admita as suas feridas. Admitir é a primeira ferramenta. Segunda, vamos lá, segundo passo, encare a realidade. Primeira coisa, encarar a realidade. Por quê? Antes de tudo, seja honesto com você mesmo. E por que encarar a realidade? Porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Nós já falamos isso, né? Ser capaz de encarar a realidade é um processo de amadurecimento. Pois se você não sabe aonde você está, como é que você vai querer saber aonde você vai querer chegar? Se você não sabe aonde você está, você vai andar por um caminho escuro. Você tem que saber, você tem que entender qual é o passo que você vai dar adiante. Então, primeiro, encare a realidade, porque muitas vezes nós contamos mentiras para nós mesmos. E é chegada a hora mesmo da gente tirar essas máscaras. Tira a máscara. Tira a máscara quando você olha para o espelho, não só a máscara de proteção, né? Mas tira a máscara mesmo. Quantas e quantas e quantas vezes nós colocamos uma máscara para poder sair para trabalhar e aí para poder encarar esse mundo aí e as pessoas perguntam, você está bem? A gente responde, sim, estou bem. Tá, vamos deixar isso aí de lado, mas quantas e quantas vezes você olha para o espelho e você mantém essa máscara para você mesmo. Tira a máscara.
quando você está consigo mesmo, principalmente ali na frente do espelho. Tira a máscara, porque fechar os olhos para a sua vida atual pode trazer graves problemas na sua saúde física, na sua saúde emocional, como ansiedade, dores crônicas, problemas de saúde, porque muitas vezes a gente tem um comportamento de fuga. Nós fugimos daquilo que está acontecendo. Nós queremos fugir daquela situação, porque nós temos medo de encará-la, porque nós temos feridas a serem tratadas. Então, se a sua situação atual, ela não te está dando um bem-estar, não está causando em você um bem-estar, você pode estar usando aí o processo de negação. Ah, não, tá tudo bem. Ah, não, tá tudo bem, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Só que isso é só como que nós vamos falar? É só um jeito de esconder realmente aquilo que você está sentindo. E aí, muitas vezes, a gente parte para alguns relacionamentos abusivos, relacionamentos de briga, relacionamentos de gritos, relacionamentos até com contato físico e desnecessário, né? Ou então nós vamos para alguns vícios, como o uso excessivo de bebidas e tudo mais. Então, para encarar a realidade, nós temos que parar e olhar os aspectos das nossas relações. Como que as nossas relações, elas estão sendo harmônicas e o quanto eu tenho colaborado para a harmonia das minhas relações. Então, encare a realidade. Encare o quanto você tem colaborado para a harmonia das suas relações. E nós aqui, nos 25, nós temos o conceito, né? Nós sempre citamos a física. Quanto mais proximidade, maior a possibilidade do atrito. Ou seja, quanto mais próximo eu estou da pessoa, mais atritos isso vai causar. Mas nem sempre os atritos, eles são ruins. Não, eles podem se encaixar. Quanto mais próximo eu estou da pessoa, mais atritos nós teremos. E aí é onde eu vou ter que trabalhar comigo primeiro, antes de trabalhar qualquer outra coisa. E conflitos são importantes muitas vezes, quando eles são eventuais, não quando eles são corriqueiros. Quando eles são corriqueiros, aí a gente tem que realmente olhar o que nós estamos colaborando para que isso aconteça. Então, muitas vezes nós precisamos olhar a nossa harmonização nas relações, porque um conflito constante num relacionamento, ele é desgastante, causa prejuízos emocionais, físicos e não vale a pena, tá? Então tem que reconhecer sim a toxicidade que você tem provocado nessa relação e mensurar quanta dor e sofrimento isso tem causado e tem evitado a convivência em paz. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui e você pega aí o teu caderninho e você já vai anotar agora, tá? Agora, é rapidinho. Se você não tiver aí uma anotação, vai na mente mesmo, mas eu prefiro que você anote para você deixar registrado. Olha só, escolha agora uma relação que tenha maior importância para você, tá? Então, pega aí, a relação que tem a mais importante para você. E eu vou falar algumas palavras e você vai dar nota de 0 a 5, para ver como anda o seu sentimento em cada uma dessas questões, tá? Então pega aí, o relacionamento de maior importância, só ele agora. Depois você pode fazer nos outros, mas primeiro de maior importância e vamos embora. Nota de 0 a 5 para ver como que você se sente, tá bom? O desconforto, de 0 a 5, nesse relacionamento de maior importância, qual é a nota que você dá para ele? É um relacionamento desconfortável? Falta de compreensão. Existe esse sentimento nesse seu relacionamento? Dê nota de 0 a 5. Falta de diálogo. Quanto tá? De 0 a 5. A falta de diálogo nesse seu relacionamento importante. Irritação. De 0 a 5. Como está o seu sentimento de irritabilidade em relação a esse relacionamento? Inferiorização, de 0 a 5. Qual é o seu sentimento em relação
a inferiorização. Descrença de si mesmo. Nesse relacionamento mais importante, qual é a nota? De 0 a 5. Humilhação. De 0 a 5. Como está essa nota nesse seu relacionamento? Discussões. De 0 a 5. Qual é a nota que você dá? Então, primeira coisa aqui, olha aqui para mim. Você precisará reconhecer o papel que você desempenhou para o surgimento desses conflitos. Aqui, não olhe para o outro, é para você, é para você. Porque você tem que entender que se você está causando isso, ou se você está sentindo isso, nada mais é do que um reflexo daquilo que está dentro de você. Ou seja, tem feridas aqui que estão falando, por favor, olha para mim, arruma aqui, tá doendo aqui dentro, cuida aqui de mim. Porque muitas vezes a gente quer sempre colocar a culpa no outro, sempre jogar para o outro, sempre fazer com que o outro melhore, sempre o outro... Não, para do outro, hoje é nosso, hoje é eu. É eu. Olha para mim aqui. Quanto que eu tenho colaborado para esses conflitos. E eu quero agora fazer mais umas perguntas para vocês, tá? Então vamos lá, anota aí. Quando você está em algum conflito, você pode sim olhar para isso e falar, Rafa, como é que eu posso então sair disso? Olha as perguntas que eu vou fazer e você vai respondendo aí, tá bom? O que eu faço para essas situações ocorrerem? O que eu faço para acontecer isso? Para e pensa. Qual comportamento, qual atitude ou qual palavra que eu falo ou que eu faço e que gera essa situação de conflito? Eu provoco a sensação, a situação, eu provoco essa situação ou eu só reajo a ela? Em que ambiente ou em que circunstâncias isso ocorre? Por exemplo, podemos ficar mais irritados ou estressados quando algum membro da família bagunça o quarto, né? Depois de um dia que a gente chega do trabalho e o dia está super cansativo. Mais uma pergunta. Qual a frequência que essas coisas acontecem? Essas discussões, esses desentendimentos? Já conseguiu resolver essas situações há um tempo atrás, tendo um bom resultado? O que você fez para resolver isso tendo um bom resultado? Se você não conseguiu resolver isso há um tempo atrás, você sabe alguém que já tenha conseguido? Com certeza você sabe. O que essa pessoa fez para resolver? E que você pode olhar e entender. O que eu vou fazer essa semana para melhorar isso? Você está vendo que a gente está falando do eu? É eu, é eu. Então, a segunda ferramenta aqui, para a gente encarar a realidade, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, é encarar. Nós temos que encarar. E aqui, olhe para você. Olhe para você mais do que você olha para o outro. Ah, mas o outro não colabora. Tá bom, depois a gente trata do outro. Primeiro vamos tratar você. Primeiro sou eu. Porque eu sou a maior empresa da minha própria vida. Sou eu, não é o outro. Ah, mas o outro tem que fazer isso. Deixa o outro para lá ainda. Deixa ele quietinho lá. Depois a gente chega nele. Primeiro, para poder chegar nele, eu preciso olhar para mim. Então, encare. Fácil? Quem falou? Ninguém está falando que é fácil, não. Por isso que tem um espelho aqui. Quantas e quantas vezes nós vamos na frente do espelho e nós ficamos olhando o nosso externo. Tem ruga aqui, precisa esticar aqui, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. E a gente fica aqui olhando pro...
Mas quantas vezes a gente olha para dentro da gente e fala assim, tem uma ferida ali que eu preciso cuidar. Mas porque eu não estou vendo, eu largo ela lá. E ela só vai crescendo, só vai se machucando ainda mais, e só vai criando mais inflamações. Feridas emocionais também inflamam. Não só a externa, a emocional também inflama, infecciona, mexe com toda a nossa estrutura. Então, terceira coisa, vamos lá? Viva no presente. Viva no presente. Esteja sempre disposto a fazer uma autoavaliação. Esteja sempre disposto a fazer essa autoavaliação. Encare esse processo sem culpa ou vergonha, tá? E não pense que você precisa ser brutalmente franco consigo mesmo. Se eu preciso ir lá e limpar aquela ferida e preciso dar um jeito... Não! Vai devagar. Você tem que ser sincero, sim. Eu sinto muito. É a primeira coisa que nós colocamos lá. Eu sinto muito, porque dói. Dói. Você vai olhar uma ferida, dói. Ela está machucada, dói. Eu sinto muito. Seja sincero consigo mesmo, mas seja gentil e seja bondoso. Seja bondoso. Seja bondoso quando você chega perto de uma ferida. Quando uma pessoa está machucada, você não vai querer chegar lá e já... Não. Calma, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Calma. Tá vendo? Tá vendo? Nem tá doendo tanto. Não é assim que a gente faz? A pessoa tá lá esbravejando e a gente tá lá, calma, vai dar tudo certo. Não foi tão fundo assim. Mas para isso eu tive que limpar, eu tive que cuidar. É isso que nós temos que fazer com as nossas feridas e não largá-las no cantinho. E a autoavaliação é a capacidade que nós percebemos e respeitamos sempre o nosso estado emocional. Eu preciso ver, eu preciso falar. Poxa, hoje eu não estou bem. Eu preciso falar para todo mundo que eu não estou bem? Não. Mas para você mesmo você tem que falar. Você tem que saber quando você precisa respeitar o seu momento. Você muitas vezes precisa respeitar o seu tempo. É um tempo muitas vezes de luto, é um tempo de raiva, é um tempo de tristeza. Tem que respeitar. Às vezes precisa chorar, chora. Você está chorando por quê? Aí vem uma pessoa e pergunta, você está chorando por quê? Porque eu estou cuidando das minhas feridas. E está doendo. Eu estou cuidando das minhas feridas e está doendo. Mas pode deixar que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Então, exige coragem, sim. Você quer saber de uma coisa? Para viver o presente e fazer uma autoavaliação, sempre precisa de coragem. Precisa, tá? Porque é dessa forma que a gente vai cada vez mais chegando pertinho da gente mesmo. E essa prática traz muitos ganhos. Por quê? Porque você começa a fazer escolhas mais acertadas. Você começa a olhar e entender que se você escolher aquilo, poxa, aquilo não vai ser legal, porque aquilo já aconteceu no passado e aquilo vai se repetir. E para as nossas relações que temos, quando a gente vai cada vez mais olhando para nós, isso vai causando e vai trazendo benefícios enormes para as relações que nós temos. E nós vamos ganhando muito mais no nosso próprio bem-estar e no bem-estar das outras pessoas que conosco convivem. E mais que isso, nós vamos ganhando autonomia. Então, agora, se você quiser falar, se você estiver sozinho aí e quiser responder essas perguntas em voz alta, você pode fazer. Se não, você responde no papel. Rafa, não estou sem papel aqui. Responde mentalmente, mas depois eu te aconselho de verdade a voltar aqui e anotar essas perguntas e escrever as suas respostas. Porque agora nós vamos falar, eu vou falar algumas perguntas para vocês que trazem uma diferença muito grande nas nossas vidas. Vamos lá. Então, olha para o seu dia hoje. Uma ferramenta tranquila. Olha para o seu dia hoje. Eu vou fazer umas perguntas aqui, tá? Olha para ele hoje. Como você se sentiu hoje? Mas é simples. Como você se sentiu hoje?
Pode escrever mesmo. Me senti irritado, me senti cansado, me senti feliz, me senti tranquilo, me senti calmo. Não sei, mas escreve aí. Como você se sentiu hoje? Como estava a sua atenção e a sua concentração hoje? Hoje eu estava meio disperso. Não, hoje eu estava concentrado. Hoje eu consegui me concentrar nas coisas que eu tinha que fazer. Escreve aí, a resposta é sua. Qual resultado você colheu com a decisão que você tomou? Em algum momento do dia, hoje você tomou uma decisão. Não importa qual seja. Pode ser uma decisão bem simples, como, por exemplo, hoje eu vou comer só salada no almoço. Qual foi o resultado que você colheu? Eu me senti mais leve. Então, você que vê aí, mas qual foi o resultado que você colheu com a decisão que você tomou? Não importa qual decisão tenha sido. Se precisa fazer algo hoje, o que você está esquecendo? Se você precisa fazer algo hoje, o que você está esquecendo? Nossa, esqueci, tinha que pagar uma conta. Hoje eu não esqueci de nada, hoje eu consegui completar a minha agenda. Eu estou esquecendo de falar eu te amo para o meu filho ou eu te amo para o meu cônjuge. Preciso falar isso. Como realmente foi seu dia hoje? Como de verdade foi seu dia hoje? Foi um dia bom? Um dia ótimo? Um dia razoável? Um dia ruim? Um dia péssimo? Como ele foi de verdade hoje? Entre os seus erros e os seus acertos. Como que ele foi? É legal, né, quando a gente faz essas perguntas. Nos põe no presente, nos põe no aqui e no agora. Agora eu vou te fazer mais umas perguntas que vai ajudar você a ter uma consciência um pouco mais profunda, a chegar mais próximo aqui dentro de você. O que te fez verdadeiramente feliz hoje? Qual foi a ação ou pensamento ou a situação que te fez verdadeiramente feliz hoje? Nossa, acho que foi o abraço que eu ganhei de manhã, né? Ou então, nossa, foi o entregar o resultado do trabalho que eu fiz. Ou então, nossa, foi o telefonema que eu recebi. O que te fez verdadeiramente feliz hoje? Que te tirou um sorriso do rosto? Que te deixou até um pouquinho mais leve? Pode ser um pedacinho do tempo só, tá? Não precisa ser o dia todo, não. É um pedacinho assim. O que você ofereceu às pessoas que estavam ao seu redor e automaticamente as pessoas que estão ao mundo? O que você ofereceu? O que você deu? Eu dei um sorriso. Eu dei uma palavra gentil, ou eu dei irritabilidade hoje, eu dei broncas hoje. O que você deu para as pessoas ao seu redor? Quem ou o que mais te irritou hoje? Quem? Quem foi a pessoa que mais te irritou ou a situação que mais te irritou hoje? O que isso diz sobre você? Olha aqui de novo para mim. Quem ou o que mais te irritou hoje? E o que isso diz sobre você? Eu não quero saber do outro. Essa irritabilidade que foi causada em mim por uma pessoa ou por uma situação, o que isso diz sobre mim? O que isso diz sobre mim? Agora, vamos lá. Vou pedir porque porque quando a gente fala isso, né? O que te irritou hoje, lógico, a gente já vai jogar no outro. Mas não, eu quero que você pense o que isso tem a ver com você, o que isso diz sobre você. Então agora eu quero que você respire 3 vezes comigo, tá? Porque tem 2 perguntinhas aqui para a gente fechar. Traz o senso de presença. Isso, respira de novo. A última vez? Responda com toda a honestidade agora. O que você está fingindo que você não sabe? O que você está evitando perceber? Vou repetir?
O que você está fingindo que não sabe? O que você está evitando perceber? A última pergunta. O que me proponho a fazer diferente e melhor para viver uma vida com mais honestidade comigo mesmo? O que eu me proponho a fazer diferente e melhor para viver uma vida com mais honestidade comigo mesmo? Então, a terceira ferramenta aqui, meus queridos, é agir. Agir. Nós só podemos agir no presente. O passado não podemos voltar atrás. E o futuro nós ainda não temos acesso a ele. Mas nós podemos agir no presente. Então, quer começar a ser honesto? Seja honesto consigo mesmo. Então, olhe para suas feridas para poder curá-las. Chegue perto delas, dizendo: eu sinto muito. Eu sinto muito. Depois, encare a realidade e haja no presente. Haja no presente. Então, essas foram aí as ferramentas para a gente começar a entender essa honestidade que precisamos ter aqui dentro para que isso possa ser, sem sombra de dúvidas, transferida para os nossos relacionamentos. Então, me despeço aqui de vocês e dizendo que segunda-feira que vem tem mais. Então, aproveita para essa semana continuar nos acompanhando aqui no Instagram e no Facebook, porque nós vamos trazer mensagens e lembrar vocês sobre essas questões que trabalhamos aqui. E aproveita, assina o nosso canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, assina aqui, deixa o sininho ativado, que aí você vai ser lembrado que segunda-feira tem mais para você sobre os relacionamentos. Porque 25 segundos é tudo o que você precisa. Olha aqui, estamos aqui.